Vamos à palavra de hoje, abra sua Bíblia, em Romanos, capítulo de número 7. Romanos, capítulo de número 7, nós vamos ler verso 1 até o 6. Romanos 7, versos 1 a 6. Vamos ler e falar hoje de uma coisa gloriosa. Então vamos ler. Porventura ignorais, irmãos, aí está entre parênteses, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Está fazendo uma pergunta. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Agora Paulo vai começar a falar e a explicar, olha lá, verso 4. Assim, meus irmãos, agora ele está falando conosco, ele fez uma ilustração sobre o casamento, e ele está falando com cada um de nós agora, olha lá. Assim, meus irmãos, também vocês, olha lá, morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Vou ler o 4 de novo, olha, presta atenção, você tem que saber isso. Assim, meus irmãos, também vocês, também vós, olha lá, morrestes relativamente ao quê? Para a lei, morremos para a lei, por meio do corpo de Cristo. Olha, isso aqui é uma palavra de sabedoria que nós vamos ter essa manhã aqui. Para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela carne operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos como? Em novidade de espírito, lá dentro. Não é um servir a Deus exteriormente, nós servimos a Deus em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. Então vamos lá. Aquela pergunta, por que Paulo escreveu essa carta aos Romanos? Se eu quiser entender o que é evangelho, não leve a mal de eu repetir isso sempre. Eu tenho que conhecer a carta de Paulo aos Romanos. Evangelho não é convidar alguém, você está com um problema, vem para a igreja que Deus vai resolver o seu problema. Você está com um problema financeiro? Vem para a igreja fazer uma campanha da prosperidade, dá uma oferta lá e você vai resolver o seu problema financeiro. Está com um problema com relacionamento com o marido não vem para a igreja e você é crente, olha, vem para a campanha da família, pega um envelope, põe lá o nome dele como oferta. Eu estou falando isso porque se praticam essas coisas. E vai resolver o problema da sua família. Você está com problema com o filho, põe o teu nome do filho, você passa na igreja, está lá na porta um livro, lá um caderno, um menino novo sentado lá, e vem aqui, põe no caderno de oração para nós orarmos para o seu filho. Então as pessoas pensam que evangelho é eu vir para a igreja resolver problema, né? Eu estou com um problema que eu mesmo causei, e vou lá e vou ter um Deus do gênio da lâmpada, que eu vou passar a mão na lâmpada, vai aparecer o gênio Jesus, e falar assim, sim, meu amo, faça os seus pedidos. Aí a mulher vai dizer, olha, eu quero que meu marido seja salvo. Eu quero ter dinheiro, eu quero comprar uma casa. Eu já fiz a campanha do tijolinho da casa própria, quero comprar uma casa. Eu quero. E o Jesus, que é o gênio da lâmpada, sim, meu amo, vou fazer tudo o que você quer, vou realizar os seus desejos. Então o evangelho não é esse besterol. Atrai multidões, isso atrai. Quem está desempregado, quem não quer ter trabalho, aí vai para a campanha do desempregado. Chega lá, se ele tiver uma moeda, ele vai ter que dar. A moeda do bolso, ele vai volta a pé para casa. Então, esse evangelho da mídia que está aí é um evangelho que
que trabalha para encher igreja é atrair as pessoas para lá para resolver problema. Você pode ver quais são o nome dos cultos que tem lá. Segunda-feira, culto dos empresários. Só entra empresário. Quem está meio falido e tem empresa, vai lá. Terça-feira, culto da família. Você está com problema na família. Não vem segunda que é só para empresário. Aí, quarta-feira, vem buscar o Espírito Santo. Quinta-feira é o toque do milagre. Sexta-feira, culto de libertação. Sábado, culto para quem quer arrumar casamento. E domingo é o culto da celebração. É um dia de nome de culto para cada dia da semana. Você vê, até parece que Deus, eu vou lá na quarta-feira porque eu vou buscar o Espírito Santo. Se for na segunda, não pode, porque é o culto dos empresários. Criaram-se um monte de cultos na igreja para atrair as pessoas, cada um com um culto para cada problema. E põe isso na televisão e lotam as igrejas lá. Mas isso não é evangelho. Evangelho é saber por que Jesus Cristo veio ao mundo. Por que Jesus Cristo veio ao mundo? Ele veio ao mundo, vou falar o que falei na abertura aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para quê? Para que Jesus veio ao mundo? Por que existe igreja? Por que um dia Deus se transformou num homem, assumiu um corpo humano e veio morrer na cruz? Para quê? Para que todo aquele que acreditar nisso, não vai se perder, não vai perecer, vai ter uma vida eterna. Então, Jesus Cristo veio ao mundo para trazer a imortalidade, uma vida eterna. Um dia você vai morrer, eu também vou morrer. Passou este dia, nós vamos entrar na eternidade, ou perdido e aniquilado e destruído, presta atenção, ou salvo eternamente. Isso eu não estou brincando com vocês, isso é muito sério, entende? Você pode estar vivendo a tua vida, você comprou as suas coisas, você está feliz, você nem pensa em eternidade, mas um dia vai dar um piripaque nesse corpo, você sabe disso. A hora que você sair do corpo, entrar na outra dimensão, aí você vai sair do corpo, mas você é alma, é espírito. E você não vai dormir, você não vai querer um sono dormir, não, você vai sair vivinho. E você vai entrar do outro lado, ou salvo ou perdido. Aí é que está a questão, meus irmãos. O Evangelho, o centro do Evangelho, Cristo veio nos tirar de estar perdido. Então, quando isso acontecer, quando você sair do corpo, e você sair vivo e entrar numa dimensão espiritual, que você vai enxergar um mundo que aqui na terra você não enxergava, é para isso que Jesus Cristo veio. Eu não estou brincando com vocês, eu não estou atrás de dinheiro de ninguém, querendo explorar ninguém, não me interessam essas coisas. Eu quero que você entenda o que é o Evangelho. Então é por isso que nós estamos aqui trabalhando, para mostrar para as pessoas que essas coisas são reais. Não estamos aqui para brincar, eu vou cantar, eu vou dançar, ai que legal, estou feliz, né? Não, nós não estamos brincando de igreja, porque tem igreja que é pura brincadeira o que eles fazem lá. Eles brincam com a alma das pessoas, eles brincam com a mente das pessoas. Nós estamos aqui para pregar o que é Evangelho. E para mim entender o que é Evangelho, eu tenho que entender carta de Paulo, que ele escreveu aos Romanos, porque é tudo Evangelho isso aqui. E nós estamos trabalhando desde janeiro nesses assuntos. Então vamos lá, vamos entrar agora no capítulo de número 7, onde nós lemos. O que Paulo, vamos ler de novo e explicar parte por parte. Olha lá. Porventura ignorais, irmãos, falam os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, desobrigado está da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido se unir a outro homem. Veja bem, existem 1000 questões que a mulher pode se separar do marido. Então ele está dando um exemplo, ele não está pondo aqui uma ordem de casamento. Então não é isso que Paulo está explicando. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei. Quando Paulo fala lei, ele fala um sistema religioso. Eu tenho que saber entender isso. A lei é a primeira aliança, a aliança do Velho Testamento. Ela veio através de Moisés, Deus mesmo que trouxe a lei. Quando eu falo lei,
Eu tenho todo o Velho Testamento em mente, as festas judaicas, os sacrifícios, os sacerdotes, o templo, as músicas que eles cantavam, né? A proibição de comer certos alimentos e outros não. A guarda do sábado, que era obrigatória na lei. A obrigação de ser um dizimista na lei. E participar de tudo aquilo do Velho Testamento. Quando Paulo fala lei, é todo um sistema religioso judaico, é o Velho Testamento. Então eu tenho que ter clareza sobre essas coisas na minha mente. Se eu não conhecesse arroz com feijão, eu não entendo nada do Evangelho. Então, quando Paulo fala que a lei tinha domínio sobre o homem enquanto ele estivesse vivo, ele está falando na questão dos judeus, que ali foi dada para eles, e todo o sistema religioso do Velho Testamento. O Velho Testamento era um sistema religioso gigante. Está bem claro isso? Entende para quem foi dado esse sistema religioso? Não foi dado para mim nem para você, foi dado para os judeus, para o povo judeu. Eles se tornaram a nação santa de Deus. Foi dada uma aliança feita entre Deus e o povo judeu. Então Paulo ele tem clareza sobre isso. E você tem que ter clareza. Tudo que é Velho Testamento é judaísmo, história do povo judeu. A igreja existia no Velho Testamento? Eu tenho que repetir isso 1000 vezes. Não. Havia promessas do Velho Testamento que falavam a respeito de Jesus que viriam, mas ainda não havia se materializado isso. Então, quando fala lei, é tudo aquilo que foi ensinado na velha aliança. Aquilo ali é lei. Está dizendo que essa lei tinha domínio sobre a vida do homem enquanto ele estivesse vivo. Aí ele vai citar o exemplo do casamento. Então, o homem casou com a mulher. Existe uma lei conjugal. Enquanto os dois estiverem vivos, esta lei está em vigor, os dois estão vivos. Então a mulher não pode trair o marido porque é adultério, o marido não vai trair a mulher porque é adultério. Eles não se casaram, não tem uma fidelidade nesta lei entre eles. Eles não puseram uma aliança. Puseram, então um tem que ser fiel ao outro. Mas agora, como é que essa lei conjugal deixa de existir? Se um dia ela tem um prazo de validade, é como o Velho Testamento, ele teve um prazo de validade. A validade da velha aliança foi até a cruz. Quando Cristo morre, acabou o prazo de validade. Começa-se uma nova aliança. Assim, a lei entre marido e mulher, ela tem um prazo de validade. Os dois têm aliança, os dois estão vivendo juntos. Mas se um dos dois morrerem, acabou essa lei, porque uma parte morreu, não existe mais. Então, se o marido morrer, a mulher está livre, ela amou o marido, viveu para ele 30 anos, mas se ele morrer, acabou a lei conjugal, uma parte morreu, não existe mais, não tem mais validade sobre a vida da mulher, a lei conjugal. Por quê? Porque o marido morreu, e o contrário, se a esposa morreu, acabou a lei conjugal. Por quê? Porque ela morreu, uma parte não existe mais. Ele está livre para se casar com quem quiser, ou ela está livre para se casar com quem quiser, porque a lei conjugal ela é válida enquanto estão vivos. Quando morreu, deixa de existir. Está bem claro isso na sua mente? Está bem claro? Agora Paulo vai trazer essa ilustração para mostrar que, através da morte de Cristo, nós morremos para a velha aliança, nós somos libertados da lei. Nós fomos libertados do Velho Testamento, fomos libertados de tudo aquilo, morremos, uma parte morreu e acabou a lei na cruz do Calvário. Então ele vai começar a explicar isso aqui, olha lá, vamos lá. Então vamos para o verso de número 4 agora, para começar a explicar a palavra. Assim, meus irmãos, vocês também morreram relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Há 2 domingos atrás, o que eu expliquei? Que nós somos incluídos na morte de Cristo. Quando Adão pecou, eu não existia, mas eu estava incluído em Adão. Como eu nasci de Adão, eu nasci condenado, estragado, porque eu estava incluído em Adão. Quando Cristo vai para a cruz, ele me incluiu em Cristo. Ou seja, quando Cristo está morrendo na cruz, não é ele só. São todos os que estão morrendo juntamente com ele. Deus na cruz está eliminando a velha criação para depois da cruz começar uma nova criação. Está bem claro isso na sua mente?
Então o que Paulo está dizendo? Que quando Cristo vai para a cruz, nós que somos igrejas e cremos nele, nós somos incluídos naquela morte. Nós morremos com ele na cruz. Vamos voltar à pregação de 2 domingos atrás para você entender. Romanos 6, olha lá. Romanos capítulo 6, eu não ia falar isso, mas para ilustrar, deixar mais claro, vamos falar. Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha lá, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Agora vem a inclusão, que você tem que entender. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados aonde? Na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Olha o que ele está dizendo. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, então nós somos unidos com ele na semelhança da sua morte. Quando Deus olhava para Adão, ele via toda a raça humana em Adão. Naquele primeiro casal, Deus já tinha projetado uma raça humana inteira, estava incluída naquele primeiro casal. Quando Cristo vai para a cruz, ele olha e vê todos sendo incluídos em Cristo, sendo crucificados e destruídos ali na cruz através de uma pessoa. Através de Adão, saiu uma raça humana, ele estragou todo mundo. Deus pegou todos esses e incluiu através de um outro Adão, chamado Cristo, na cruz. Então nós somos unidos. Isso é uma palavra espiritual. Quem não é espiritual não entende isso. Nós somos unidos com ele na semelhança da sua morte e somos unidos com ele na semelhança da sua ressurreição. Continua a leitura, olha lá. Verso 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que você tem que saber, olha lá, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, quando Cristo morre, nós fomos incluídos nesta morte, nós estamos incluídos, nós morremos com ele. Agora, morremos para quê? O que Paulo está explicando em 7, versículo 5? Assim também vocês morreram para a lei, Cristo libertou vocês da lei para a morte. Nós morremos para a velha aliança. Morremos para o Velho Testamento, morremos para o judaísmo. Nós somos libertos de toda aquela religião do Velho Testamento. Por isso que, às vezes, as pessoas brigam comigo pelo WhatsApp. Chega lá um mal educado e manda, acabou o Velho Testamento. Nós confiamos, a Bíblia toda, de capa a capa, é a palavra de Deus. Eu respondo assim, claro que é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus, mas eu preciso entender na palavra de Deus aquilo que acabou. Não deixou de ser palavra de Deus. A lei deixou de ser palavra de Deus? Não, mas acabou. E aquilo que começou. Aí eu falo assim, olha na tua Bíblia, não está escrito Velho e Novo Testamento? Não está escrita Velha e Nova Aliança? Quando Jesus foi, antes de ir para a cruz, que ele estava participando da ceia, o que ele falou? Este sangue é o sangue é o Novo Testamento no meu sangue. Não começou uma nova aliança? Toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas tem uma parte da Bíblia que se chama Evangelho, que não é toda a Bíblia, que eu encontro nas cartas de Paulo. A nova aliança eu encontro ali. Então, se eu não souber dividir isso, velho e novo, o que acabou e o que começou, aquilo que Deus eliminou, aquilo que começou, e eu tenho que eliminar o que Deus eliminou. Eu não vou levar você a guardar sábado, porque aquilo acabou na cruz. Eu não vou levar você a participar das festas judaicas. Eu não vou trazer uma réplica da Arca da Aliança, que era a aliança da lei, e pôr aqui nisso aqui, e olha, toca aqui na Arca da Aliança que você vai ser curado. Porque tudo isso acabou na cruz, sim ou não? Então, não adianta eu pregar Velho Testamento para você, não é evangelho. O evangelho começa da cruz para frente. Não adianta eu ficar rodeando o muralha de Jericó, lutando com o gigante Golias, fazendo água sair da rocha, culto do maná, pregando todo o Velho Testamento, que isso aí é uma coisa que já acabou.
É lei, acabou. Velha aliança acabou na cruz. É levar você para uma coisa que Deus não considera mais. Você está entendendo isso? Olha, você acha que Deus vai pegar uma coisa que Ele próprio acabou, se Ele diz que na palavra dEle que o fim da lei é Cristo, e trazer de volta para se relacionar com você? Como é que Deus se relaciona com você? Ele se relaciona através da lei agora? Não. Ele se relaciona através da arca da aliança com você? Não. Ele se relacionou com as pessoas nesse tempo, quando tudo isso estava em vigor. Agora, como isso acaba, como é que Deus se relaciona comigo? Através do que Jesus fez na cruz, através da nova aliança, do novo pacto. Deus não se relaciona mais com as pessoas através da própria lei que Ele pôs um fim na cruz. Deus se relaciona comigo através da nova aliança. Então, quem não está na nova aliança, quem não está dentro do Evangelho, está na velha aliança, está fora, está com véu no coração. Ele está numa obscuridade, ele não tem nem certeza de salvação. Ele nem conhece o mundo emocional dele destruído, porque na velha aliança era muita cobrança. O que destrói a cabeça de uma pessoa? Ela vai na igreja, você tem que pagar preço, você tem que fazer voto, você tem que fazer campanha. Se você não for dizimista, vai para o inferno, você é ladrão. O Velho Testamento atormenta a cabeça das pessoas. Entra numa igreja que só prega Velho Testamento. É tudo um monte de atormentado, depressivo. Olha o que eu estou dizendo, cheio de cobrança. As mulheres lá estão apavoradas. Se o marido não é crente, na cabeça delas o marido tem um demônio. Vão acabar com a vida familiar dela. São tudo aprisionados, são tudo dominados. Um líder manda em todo mundo, põe medo, controla a vida de todo mundo. Não põe as pessoas em liberdade. Sim ou não? Mas quem está na nova aliança está livre. Olha, eu tenho um monte de testemunho pelo WhatsApp de pessoas, pastor, quando eu ouvi uma pregação sua, a libertação da mente, o mundo emocional destruído, eu entendi na nova aliança, minha vida mudou. Aí eu falo assim, que igreja você ia? Aí ela me fala, fulano de tal, igreja tal. Eu falei, por isso que eu tinha depressão, porque te cobrava isso, eu te cobrava aquilo, eu te cobrava isso, eu te cobrava, te oprimia, te triturava emocionalmente. Por isso que você era depressivo, estava debaixo da lei. Vocês estão entendendo? Então, a velha aliança acabou na cruz. Deus não se relaciona mais comigo através de velha aliança. Se eu vier com a velha aliança apresentar diante de Deus, Deus não vai levar em consideração, porque Ele eliminou isso na cruz. Quem não entendeu isso, não entende o Evangelho. Então, o que Paulo está explicando? Explicando nesse verso de número 5 aqui. Aliás, verso de número 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dos mortos. Assim como o marido, assim como a mulher morreu, o marido não tem mais lei conjugal, acabou a lei pela morte. Vocês estão entendendo? Ele pode ter amado a mulher, cuidado dela, sentindo uma falta enorme dela, mas ela passou para outra dimensão, e na outra dimensão, a lei conjugal não existe mais, acabou. Então ele está livre, não existe mais a lei conjugal para ele, porque a mulher morreu. É isso que Paulo está dizendo, assim como nós morremos com Cristo, a lei acabou na cruz, não existe mais a lei sobre nós, assim como a lei conjugal acabou a velha aliança para cada um de nós que cremos em Jesus Cristo e somos salvos pela graça, acabou. Morremos para tudo aquilo. Então elaborem grande erro, vou falar isso falei uns milhões de vezes isso, elaborem grande erro, uma igreja que se diz, vai pregar o Evangelho, escraviza as pessoas no Velho Testamento, prende elas lá, levam elas a praticar aquilo que já acabou na cruz e não entra nas cartas de Paulo. Estão levando elas para a morte, para a escuridão, para a dificuldade, para a incerteza de salvação. Está claro isso? Olha, isso aqui é uma palavra espiritual, tem que ter entendimento. Estou te explicando o que é evangelho. Tá? Agora, ele fala uma coisa interessante que eu preciso atentar aqui. No verso 4, eu vou ler de novo. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do quê? Do corpo de Cristo. Por que ele fala o corpo de Cristo? Então você tem que entender que Jesus ele tinha a nossa aparência.
Mas ele não era como nós. Jesus ele teve uma mãe terrena, mas não teve um pai terreno. O pai terreno lança no ventre da mulher uma semente que vai fecundar a mulher. Essa semente traz as características, grupo sanguíneo do pai, e quando fecunda a mulher, nasce uma criança. E quando essa criança nasce, você faz o exame de DNA, ela tem o grupo sanguíneo do pai, não é o grupo sanguíneo da mãe. Quando tem dúvida de uma criança se o pai é verdadeiro ou não, vai fazer o quê? Vai fazer um DNA na mãe? Não. Faz no pai, por quê? Porque se a criança é do pai, o grupo sanguíneo da criança é o mesmo do pai. Então Jesus não teve um pai humano. Olha, você fala que crê em Jesus, tem que saber isso. Ele só teve uma mãe física, mas aquela semente que foi gerada dentro dela, a genética de Jesus Cristo, é uma genética de Deus. O sangue de Jesus Cristo não era um sangue contaminado pelo pecado como o nosso. Já expliquei isso milhares de vezes. Ele tinha um sangue de Deus. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, passou a ter sangue. A carne de Jesus Cristo, presta atenção, não era uma carne, por ele não ter um pai humano que veio de Adão, a carne dele era semelhante à nossa. Nós vamos ver isso na palavra. Mas a carne dele não nasceu pecadora como a nossa. Nossa carne é pecadora, ela quer adulterar, ela quer mentir, ela quer fazer tudo coisa de errado. Você tem um trabalho enorme com a tua natureza, com esse corpo. Esse corpo é traidor. Ele tem instintos malignos, não é verdade? Tem ou não tem? Fala a verdade, vamos mexer com isso. O homem tem uma esposa bonita, trata ele bem. Por que ele sai na rua e é tentado para olhar para outra? Os homens, se o homem é normal, ele vai ser tentado todo dia. A esposa tem que saber isso. Por que existem essas coisas na carne do homem e também na carne da mulher? Porque essa carne ela é terrível. Ela é uma carne corrompida. A tendência da nossa carne, natureza humana, é pender para o mal. Sempre pender para o mal, nunca para o bem. Mas a carne de Jesus não nasceu corrompida como a nossa. Ele foi um ser humano perfeito. A carne dele, o corpo dele, não tinha essas tendências malignas, porque se ele tivesse a carne maligna como a nossa, ele não poderia ser o cordeiro perfeito. Então Jesus, ele era o verdadeiro homem e ao mesmo tempo Deus. Ele sentia as coisas como a nossa carne sente? Sim, sente, ele deve ter sentido a vida sexual, mas não debaixo de uma carne corrompida como a nossa. Ele devia ter alguma atração física, claro, ele tinha um corpo de carne, mas perfeito. Uma coisa que não induzia ele ao pecado, não descontrolava ele tinha controle sobre todas as coisas. Então Jesus Cristo, porque ele fala sempre assim, filho do homem, que ele sempre quis mostrar o lado humano, o corpo físico que ele teve. Jesus viveu na terra como Deus ou como homem? Como homem, ele não usou os atributos divinos dele para viver aqui na terra. Ele teve fome, ele também bebia, também comia, também tinha sono, mas a carne dele era perfeita. Então, Jesus Cristo é o ser mais glorioso que pisou nesse planeta. Ele era Deus em forma de homem, Deus com um corpo humano, com uma carne perfeita, como Adão teve pouco tempo antes de cair no pecado. Então esse mundo corrompido, as tentações desse mundo, as coisas erradas que a tua carne se submete, não tinha poder para atrair Jesus. Por isso que Jesus viveu os seus 33 anos aqui na terra e nunca cometeu um pecado, nunca teve uma variação, tinha controle sobre todas as coisas. Então a carne dele era uma carne perfeita. Vocês entendem? Você pensa que Jesus ia morrer? Por que ele pôde ressuscitar? Porque a carne dele não se decompôs como a nossa, era uma coisa perfeita. Entende? Ele voltou depois de 3 dias, ressuscitou no mesmo corpo, sem problema nenhum. Vocês estão entendendo isso ou não? Está entrando isso dentro de vocês? Então o corpo dele seria o corpo do sacrifício do Velho Testamento. Tudo aquilo que se ofertava no Velho Testamento, aqueles animais, aqueles cordeiros que era para pagar os pecados, era tudo uma coisa defeituosa. Mas quando Cristo vem, ele vem em forma humana perfeito, sangue de Deus, sangue puro, sem pecado, corpo sem pecado, sem corrupção.
E ele vai ser a oferta pelo pecado. Por isso que João Batista disse, olha o Cordeiro de Deus, não é coisa humana quem está aí. Olha o Cordeiro de Deus perfeito. João Batista era filho de sacerdote, sabia tudo sobre sacrifícios do Velho Testamento. O Zacarias era o pai dele, era o sumo sacerdote. Ele sabia tudo sobre a lei. Mas quando ele viu Jesus, ele falou, olha o Cordeiro que vai... Agora sim, o pecado do mundo vai ser tirado, a culpa vai ser tirado, o preço do pecado vai ser pago. Olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele era o sacrifício perfeito. Enxergou isso comigo ou não? Então, quando eu falar em Jesus, eu tenho que ter visão de quem ele é. Ele não foi um cara legal, não foi... Eu tinha lá no passado um colega que pintava, ele pintou um Jesus, naquele tempo a gente fumava uma maconha, ficava ligadão, pintou Jesus com os olhão abertos, assim, drogado. Oh, Jesus! Não é nada disso. Não é nada disso. Vocês estão entendendo ou não? Ele é o Deus que se fez carne, ele teve uma carne semelhante à nossa, mas perfeita. E esse corpo foi oferecido, assim como aquele animal era oferecido lá no Velho Testamento, degolava ele, derramava o sangue, queimava o corpo daquele animal como uma oferta para Deus, para perdoar a nação toda. Assim Jesus Cristo, ele vem, ele é o Cordeiro perfeito, ele vai para a cruz, e ele vai ser o último sacrifício da lei. Como ele era perfeito, o sacrifício dele foi perfeito. Porque a lei teve o fim? Porque finalmente apareceu alguém que cumpriu a lei, que era perfeito, e foi o último sacrifício da lei, pagou tudo o que a lei pedia. Por isso que eu falo que todos os nossos pecados foram pagos. Você não tem que pagar por nada, a tua culpa já foi paga, o que você devia foi pago, não por mim nem por você, porque ele era perfeito, o sacrifício de alguém perfeito, Cordeiro de Deus perfeito, pagou o que eu devia, não se paga mais nada e nós não devemos mais nada. Quando é que vamos acreditar nisso? Porque o pagamento foi feito por alguém perfeito na cruz do Calvário. E através deste corpo que foi oferecido perfeitamente, é que nós somos libertos da lei, porque ele pagou e cumpriu a lei, removeu a lei. Nós somos libertados da lei pela morte dele. Está entendendo? Então não vou mais voltar para a velha aliança. Vamos lá, senão eu vou fazer pregação muito longa. Vamos para a palavra, vamos abrir a Bíblia lá, para explicar isso que eu estou dizendo. Vamos lá, Romanos 8:3. Você está em Romanos, já é o próximo capítulo. Olha o verso 3. Não, vamos ler desde o 1. Agora, pois, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. O crente não perde a salvação. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, agora presta atenção, leia e entenda, está com a mente aí? Captura ela aí e entenda. Isto fez Deus, ela enviando o seu próprio Filho, ela em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito, ela condenou Deus na carne de quem? De Jesus Cristo o pecado. Ela enviou o seu Filho, presta atenção, na semelhança de carne pecaminosa, não igual. O que é uma coisa semelhante? Jesus Cristo teve uma aparência de homem como a sua? Teve. Ele tinha uma mão semelhante à sua aparência? Teve. Teve pernas? Teve um corpo semelhante ao seu? Teve. Enviou o seu Filho na semelhança de carne pecaminosa. Carne pecaminosa nós, mas a carne dele não era pecaminosa. Então ele teve um corpo de carne semelhante a nós, mas não igual, não sujeito à escravidão. Para quê? E aí, nessa carne perfeita, nesse corpo de sacrifício perfeito, o pecado foi condenado, acabou a lei, tudo isso se encerra ali na morte dele, e Deus remove toda a velha aliança para estabelecer a nova aliança no sangue dele. Entendeu esse negócio da carne de Jesus, do corpo, do sangue dele? Tudo era perfeito. Então ele teve um corpo semelhante ao meu e ao teu, mas não igual. A aparência era a mesma, mas a carne dele era de outro tipo, de outro nível. O sangue dele era de outro nível, era sangue de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós afirmamos que Jesus Cristo é Deus em forma de homem. Ele se fez
se transformou, é a coisa mais gloriosa. Para quem entende isso, é alegria total entender isso. Isso é libertação. Vamos ver uma outra parte. Vamos lá, Hebreus capítulo 10, só para falar do corpo, porque foi no corpo que isso aconteceu, a libertação da lei. Então, Hebreus capítulo de número 10, nós vamos ver uma coisa interessante lá. Vamos ler desde o verso 1, vai. Nunca é demais ler a palavra. Hebreus 10, 1, vai falar do que era a lei, olha lá. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação do pecado todos os anos, porque é impossível, marque isso, porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecados. Para aí, o que ele está explicando? Que a lei foi uma sombra, Deus usou aquela lei por um período, até que Jesus Cristo viesse, cumprisse a lei, estabelecesse a nova aliança para remover a lei. E aquilo tudo foi uma sombra, teve uma utilidade por um período, até o tempo de mudar a aliança, de estabelecer a nova aliança. Então foi uma sombra, não tinha imagem real. O que é uma sombra? É 10 horas da manhã, o sol está ali no leste e você está aqui parado. Aí você olha atrás de você, você vê lá a tua sombra toda torta. Aquilo ali reflete você? Reflete, mas de uma forma toda torta, sem forma, não é verdade? Se alguém olhar você de frente e depois olhar a tua sombra, não vai saber que você não tem nada a ver com aquela sombra, aquilo é uma coisa sem forma. Então ele está dizendo que a velha aliança foi uma sombra, uma coisa sem forma, mas que teve uma utilidade por um período. Foi uma sombra, não podia mudar o coração de ninguém, não podia fazer ninguém nascer de novo. E aqueles sacrifícios do pecado tem que ser pago constantemente, porque era uma coisa contínua, não cobria, não pagava pelo pecado. Então Deus ficou cansado de tudo aquilo que Ele mesmo estabeleceu. Vamos continuar a leitura olha aqui o verso 4, olha lá. Porque é impossível que o sangue de touros remova pecados. Então aquilo nunca removeu o pecado. Aquilo foi uma coisa que não teve efeito nenhum. Continuando. Por isso a entrar no mundo, olha, verso 5. Por isso a entrar no mundo diz, olha lá, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. O que ele está dizendo? Os próprios sacrifícios que Deus estabeleceu na lei e as ofertas que Ele obrigava o povo a dar, Deus, chegou um tempo que Deus se cansou daquilo, Ele não queria mais aquilo. Acabou. E hoje nós vemos as pessoas querendo trazer aquilo que Deus cancelou de volta para Deus. Querendo trazer aquilo que Deus se cansou e deixou de lado. Servir a Deus na nova aliança com a velharia que Deus se cansou e eliminou. Então o que ele fala lá? Porque é impossível, verso 4 de novo. Que o sangue de touros e de bodes remova pecado. Por isso, a entrar no mundo, Jesus vai entrar no mundo, Deus diz, sacrifício e oferta não quisesse, antes um corpo me formaste. Então o corpo de Jesus Cristo, ele foi projetado por Deus nos céus. Assim, você vê carro bonitos hoje, design bonito, tudo isso, tem lá uns engenheiros, uns caras inteligentes que projetam cada peça, cada coisa. É como se Deus projetasse um corpo perfeito lá no céu. Toda aquela engenharia vai ser assim, a carne vai ser assim. E quando Jesus vai entrar no mundo, Deus introduz ele neste corpo. Um corpo formado por Deus. O corpo que ele tira de uma outra dimensão. Por isso que eu falo que ele foi o único verdadeiro extraterrestre. Não veio com disco voador, não veio com luzes, não veio com raio verde, não veio com um cabeção, 2 olhinhos, um corpinho fininho, né? Que nem os extraterrestres projetados. Não teve OVNI, não veio nada disso. Ele veio em forma de homem. Como um de nós. Só quem creu que enxergou o extraterrestre. Só quem creu. Quem não creu até hoje não enxerga. Está cheio de igreja, cheio de gente que não enxergou isso ainda. Inacreditável. Ele é o verdadeiro
extraterrestre. Então, o corpo dele foi formado por Deus em outra dimensão, introduzido nele para ele nascer de Maria, para ser projetado Deus em forma de homem. Isso não é brincadeira, eu não estou brincando com você. Se você entender isso, você é liberto de tanta coisa. Se você entender isso, você nunca mais vai ser escravo de liderança evangélica que escraviza as pessoas. Você vai ter uma enorme dificuldade de encontrar uma igreja para congregar. Porque a maior parte que você entra é campanha, voto, sacrifício e gritaria. Campanha, voto. Ninguém ensina esse arroz com feijão com o evangelho para as pessoas. A maior parte das pregações deles, desculpe falar, é só Velho Testamento, é levar o povo para aquilo que acabou, escravizá-los lá. É só isso. Entende ou não? Então, Jesus é extraordinário. Se você tiver uma visão dessa, o extraterrestre, meu Deus, isso mexe comigo. Eu vou virar meio penteiro, vou dar uns gritos aqui, hein? Isso mexe comigo. Quando eu enxerguei esse arroz com feijãozinho em Jesus, mudou minha vida, acabou a religião. Nossa, Deus se transformou num homem. Isso é a coisa mais maravilhosa que existe. Ele me libertou do império das trevas. Não foi óleo que me libertou, não foi pastor gritando, não foi agorada, não foi rosa ungida. Tudo isso é uma macumba que puseram dentro da igreja. Quem me libertou foi Jesus. É Ele, é esse que nós estamos falando. Que não é fraquinho, não. É Ele que nos libertou e nos transportou. Então agora volta lá para Romanos de novo, para explicar por que ele fala o corpo. Então Romanos capítulo 7... Me excedi um pouquinho aqui, né? Agora ele diz, olha lá. Assim, meus irmãos. 7,4. Romanos 7,4. Também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, olha lá. Para pertencerdes a outro. A quem? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo. A oferta do corpo dele me libertou da velha aliança. Sim ou não? Agora, eu quero só abrir um parênteses. Eu sei que você deve estar vendo pela internet alguns outros pregadores da graça. E no meio da graça, dão muita ênfase a isso, ao ressuscitado, ressuscitado, ressuscitado. Mas nós temos que entender que Jesus Cristo é um só. Temos que entender que Jesus Cristo, o ministério dele teve 3 fases. Primeira fase, ele vem como um judeu, para o povo judeu, ele vem para cumprir a lei, e ser o último sacrifício da lei. É a primeira fase do ministério de Jesus. Qual é a segunda fase do ministério de Jesus? Quando ele se torna o cordeiro, nos últimos dias da sua vida aqui, ele vai para a cruz, é a segunda fase, ele se torna o cordeiro, vai se cumprir nele o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual foi a terceira fase do ministério de Jesus? É que ele teve que ressuscitar para destruir a morte, a ressurreição, ele se tornou ressuscitado. Mas ele é o mesmo. Não tem esse negócio, ou ressuscitado, ou ressuscitado. Jesus de Nazaré foi uma coisa, o ressuscitado é outra. Não, Jesus de Nazaré foi a primeira parte do ministério dele. Jesus crucificado foi a segunda parte, a terceira que se tornou aquele que ressuscitou. Mas ele é o mesmo, que exerceu os 3 períodos do seu ministério. Jesus é um só, quer ver onde está isso? Abre lá, Hebreus. Depois vamos voltar para Romanos. Estávamos em Hebreus, capítulo de número 13. Vamos lá. Hebreus, capítulo de número 13. Vamos ler o verso 7, 8 e 9. Vou esperar você achar. E tem que ler o que está escrito aí, saber onde está. Hebreus 13. Eu falei 13? Falei. Versos 7, 8 e 9. Olha lá. Lembrai-vos dos vossos guias. Né? De quem são os guias? Aqueles que pregam a palavra para você. Né? Por exemplo, o que é um guia? O guia é um pastor que prega a palavra. Ele é melhor que você? Não. Deus levantou ele para mandar na tua vida? Não. Deus levantou o pastor para te controlar, saber o que você faz e o que você não faz, te dar um montão de ordem, você tem que obedecer? Não. O pastor ou guia, como for, é alguém que cresceu um pouquinho mais, que aprendeu um pouquinho mais e vai ensinar os mais novos a chegar onde ele está. Vocês estão entendendo? Então qual é a minha função aqui? É controlar a tua vida? Não, é mandar em você. De jeito nenhum. Por isso que eu sempre falei desde o início da igreja.
A pessoa é livre para chegar e livre para ir embora. Não precisa nem vir pedir bênção de nada, que isso não existe. Quer ir embora, vai, está livre. Quer vir, tá, não precisa falar, pastor, o senhor me recebe aí. Primeira coisa, quem recebe você na igreja é Jesus Cristo, não sou eu. E se você crê nele, você faz parte da igreja, vindo aqui ou não. Está bem claro? Então, o Paulo está dizendo isso. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da vida, imitai a fé que tiveram. Imitai a fé que tiveram. Olha lá, Jesus Cristo, aqui não, ele não está dizendo Jesus de Nazaré, ressuscitado, não, ele está dizendo assim, ó, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo. E será eternamente. Então Jesus Cristo foi aquele, é o mesmo. Aquele que foi Jesus de Nazaré, o que foi para a cruz e se tornou o Cordeiro de Deus, e aquele que ressuscitou. Ele é o mesmo que foi lá, que teve esses 3 fases do ministério. Eu não posso criar um jargão só, o ressuscitado, o ressuscitado. Ele ressuscitou e agora ele está glorificado. Então tem que falar o glorificado. Porque o corpo dele, aquele mesmo corpo que ele ressuscitou, foi glorificado, preparado para entrar na eternidade. Por isso que quando ele apareceu para Paulo, ele já apareceu brilhando, a luz dele era tão grande. E quando ele apareceu para Paulo, Paulo caiu cego no chão e ficou cego pelo brilho tão grande da pessoa de Jesus Cristo. Ele foi glorificado. Ele já não é mais o ressuscitado, ele é o glorificado. Vocês estão entendendo ou não? Então a gente cria um jargão na igreja e começa a falar, acho que é só aquilo. Então vamos limpar nossa mente daquilo que é defeituoso. Está claro isso? Então volta lá, Romanos 7. Já estou gritando, né? Meu Deus, eu não posso gritar, eu detesto gritar. Cansa, né? Então, Romanos 7, vamos ler de novo o 4. Ó. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, o que é frutificar para Deus? Olha, antigamente, quando eu não conhecia Jesus, tudo que eu produzia para o erro, para as coisas erradas, para mim mesmo. Não é verdade? Agora que eu sou de Deus, tudo que eu vou produzir pertence a Deus. Então vamos supor, o relacionamento que eu tinha com a esposa antes de eu conhecer Jesus, estava deficiente, eu produzia para mim mesmo uma coisa meio escura. Agora que eu sou de Deus, o relacionamento melhora e tudo isso agora eu vou produzir para Deus. Eu usava meu corpo para fazer coisa errada com os meus membros. Agora eu uso meu corpo, os mesmos membros que eu usava para as coisas erradas, agora eu faço o que é certo para Deus. Frutificar para Deus não é só pregar o evangelho, isso é importante. Eu vivo para Deus, eu sou de Deus, agora o meu casamento é para Deus, se eu vou ter filhos é para Deus, se eu conseguir comprar um carro é para Deus, dê carona para quem não tem carro, né? Seja generoso. Tudo agora em mim, eu vivo para Deus. Eu estou lá comendo macarrone, né? Oh, não coma muito macarrão, essa farinha branca, é melhor comprar o integral. Né? Eu parei de comer até emagreci. Né? Então você está frutificando, é para Deus. Se eu como agora é para Deus. Eu vivo agora é para Deus. Nós vivemos para Deus. Estou trabalhando lá numa pressão do chefe. Eu estou trabalhando, eu vivo para Deus, mesmo debaixo de pressão, resmungando um pouco, vontade de dar né? Mas não vou fazer isso. Vivo para Deus. Tudo que eu faço agora eu vivo para Deus. Se eu comprei uma casa, eu vivo para Deus. Eu vou frutificar para Deus. Antigamente eu era trevas, não entendia nada disso. Tudo era para as trevas, para as coisas escuras. Agora é para Deus. Está bem claro? Então a gente acha que frutificar para Deus é ficar dentro de uma igreja dia e noite, noite e dia. Amém, amém, amém. Não, não é isso. Isso é só um momento de culto e nada mais. Continuando. Porque quando vivi, segundo a carne, as paixões pecaminosas, verso 5, postas em realce pela lei, operava em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Olha lá. Agora, porém, libertados da lei. Do quê? Agora, porém, libertados da lei. Como fomos libertos da lei? Através do corpo de Cristo na cruz, ele foi o sacrifício perfeito, a lei se cumpriu e ele removeu a lei. Agora nós estamos libertados da velha aliança, entende ou não? Você da internet, fomos libertos da lei, libertos da velha aliança.
libertos do jugo, libertos da escravidão, libertos do preso, libertos da cobrança, libertos da velha aliança. Fomos libertos da lei. Olha lá. E estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Nós vivíamos sujeitos à cobrança da lei. Agora nós estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos através do corpo de Cristo. Agora, porém, vou ler de novo 6. Libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Agora vem o homem interior, olha aqui, ó. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra da lei. Então, como é que eu sirvo a Deus agora? Eu tenho que ir para a palavra, irmãos. Vamos lá, João capítulo 3, vamos lá, João. Tem que te explicar detalhadamente, eu não posso deixar passar. Eu estou me alongando um pouquinho de paciência, tá? João capítulo de número 3, um religioso vai procurar Jesus, que é Nicodemos. Conhecia tudo do Velho Testamento, era um dos principais dos judeus e era mestre em Israel, sabia tudo de religião. Olha lá, havia entre os fariseus, João 3:1, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode nascer sendo velho? Pode se reencarnar? Voltar ao ventre da mãe, nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Olha lá, os dois nascimentos que nós já tivemos. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito Santo é Espírito. Quem que nós somos? Nós somos Espírito. Nós somos Espírito. Você não é só essa carne cansada, velha, que agora com frio, sente dor nos ossos, passou 200, né? Os 40. Você é um ser espiritual, meu Deus, você tem um corpo invisível, espírito aí. Será que você entende isso? Você não é só isso que você vê no espelho, isso aí é só uma parte externa sua, você é um homem interior. Nicodemos vai procurar Jesus. Um religioso que sabia tudo do Velho Testamento, vou repetir, era mestre, era um dos principais. Jesus falou assim para ele: olha, se você não nascer de novo, Nicodemos, você não vai ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? Quando eu creio em Jesus Cristo de todo o meu coração. Aquela morte que eu herdei de Adão, eu tinha um espírito morto dentro de mim. Aquilo é removido, Deus me dá um novo espírito. Eu nasci de dentro, nasci de Deus, nasci do Espírito. Agora eu sou um homem interior. Eu sou um ser interior invisível, preparado para sair desse corpo e entrar na eternidade salvo. Será que você entende? Será que você entende isso ou não? Eu não sou só essa coisa externa que você está vendo, ou gordo ou magro, com muito ou pouco cabelo, com a cara redonda ou a cara fina, careca ou bigodudo. Eu não sou isso mais, eu nasci por dentro. Olha lá, o verso 6, o que é nascido da carne, ó, o primeiro nascimento, eu nasci da carne, da minha mãe, eu sou carne. Mas agora eu nasci do Espírito Santo, eu sou um espírito agora. Aquilo que Adão perdeu e morreu, Cristo trouxe de volta. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, para você ver que Paulo falava dos dois homens. Nós vamos falar isso mais para frente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Não, capítulo de número 4, olha lá. Ó. Verso 16, Paulo está, nesta parte da palavra, está falando sobre as aflições que a gente passa. Então ele diz assim no verso 16, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Por isso não desanimamos, olha lá, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então Paulo apresenta o quê? Dois homens. Um homem exterior que se está corrompendo. Você não está ficando mais velho? Pega uma fotografia de 20 anos atrás, né? Você tinha mais cabelão, aquele rosto fininho, né? Bonitinho, né?
Olha você, de vez em quando eu olho no espelho e falo, caramba, meu, estou cada vez com o cabelo mais branco, e esse pescoço aqui ficando tudo enrugado, e os pés de galinha. Estou ficando velho. O que ele diz? O homem exterior, ele está se corrompendo, você vai envelhecendo, começam uns cheiros de velho diferentes que você não tinha, sabia disso? Ainda bem que tem bons perfumes e desodorantes, né? As irmãs estica, e fica lá, e toma isso e toma aquilo, só o rosto, né? Que dá para esticar, o resto vai caindo, não tem jeito. Estou brincando, não é assim? Então ele está dizendo, ainda que o nosso homem exterior está se corrompendo, esse corpo está caminhando para virar pó, né? Pega os mais velhinhos, outro dia eu vi uma mulher bonita, né? Mas ela estava tão velhinha, eu conheci ela há anos, foi uma mulher muito bonita, estava toda tortinha, enrugada, a cara dela assim, você lembra o Fofão? O Fofão não tinha aquele boneco, não tinha negócio assim? Aí eu passei assim, falei, nossa, olha aquela senhora, aquela mulher era tão bonita, agora estava toda enrugada, parecia o Fofão, assim, ó, uma papadona assim, né? Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, está acontecendo uma coisa contrária dentro de nós. O nosso homem interior, o nosso espírito está comendo o evangelho, crescendo, um ser lindo, perfeito, imortal está sendo trabalhado dentro de nós ao mesmo tempo. Então, como é que eu sirvo a Deus agora? Servir a Deus agora não é coisa externa. Por isso que não existe objeto orado, altares, cruzes, imagens, representação. O Evangelho não tem representação de Deus em objetos, em coisas físicas, em coisas materiais. Deus é Espírito. Deus não tem nada que você possa fazer e dizer, Deus está aqui. Não tem uma imagenzinha que você faça, isso aqui é Deus, é Jesus Cristo. Deus é Espírito, não tem forma de coisa material. Então toda coisa material no meio da igreja que representa Jesus Cristo é anátema, maldição, porque Deus é Espírito. E muitas coisas que falam que é servir a Deus é escravidão no meio do Evangelho. Você está servindo uma igreja organizada que te escravizou e você trabalha de graça para eles. Agora o relacionamento com Deus é de dentro de mim, do meu homem interior para Deus. Eu sirvo a Deus aqui dentro. Ó. Posso não estar fazendo nada do lado de fora. E adorando Deus aqui dentro, ao mesmo tempo cheio dele dentro de mim. Vocês estão entendendo? A coisa é aqui dentro agora, é na mente. Por isso que você precisa aprender evangelho, ser inteligente. O aperfeiçoamento está na sua cabeça, naquilo que você conhece. Quando você vê num culto um monte de coisa material, Deus não está em nada material. Deus não está na cruz, nos objetos que eles falam que é orado e ungido, que vai abençoar a sua vida. Deus não está aqui nos instrumentos, não tem nada santo aqui. Deus não está naquele altar da igreja católica, com aquela cruz, aquela imagem. Deus não está nas márcias para Jesus, que só é politicagem. Oh, falei, meu Deus, falei. Eu me comunico com Deus agora. Vou brincar com você. Desculpe, eu estou me alongando. Você sabe o que é se comunicar por telepatia, né? Um entra na mente do outro, eles conversam na mente, né? Só que nós, na carne, não temos o poder de fazer isso. Agora, no espírito, é como se nós... Presta atenção. É uma comunicação invisível. Daqui a pouco eu ligo para você, bate no seu celular aí. Eu liguei aqui de um aparelho, foi para um satélite, uma torre, bateu, tocou aí. Uma onda invisível. Presta atenção. Como é que eu adoro a Deus e me comunico com Deus agora? Não é através do lado visível das coisas. Não é através de coisas materiais. É como se fosse por telepatia. Meu espírito e Deus. Como é que eu adoro a Deus? Batendo palma? Não. Dentro de mim, o meu homem interior adora a Deus, em silêncio. Como se fosse uma telepatia espiritual, entende? E eu recebo as ondas de Deus e a voz de Deus e entendo Deus. E me comunico com Ele, às vezes, sem falar uma palavra. Só no Espírito entendo certos versículos. Por isso que se você tiver a prática de parar um pouquinho por dia, ficar um pouquinho sozinho,
fechar os olhos, não ficar, Deus, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. A oração dos crentes é mandar Deus fazer coisa. Deus está tão cansado de ouvir, faça isso, faça aquilo, eu amarro, vai Deus, vai agora, é agora, Deus, faça isso, resolve aquilo, liberta aquilo, abençoa. Deus está por aqui, isso já não é mais oração, é encheção. Agora você se comunica com Deus, descobre, se você parar um pouquinho por dia, fechar os olhos, não fala nada, e tentar localizar o teu homem interior, e fazer uma telepatia com Deus em adoração. No começo você vai ver que a tua mente, ela fica assim, ela não se concentra. Mas se você for praticando isso, você vai passando a ter domínio na tua mente, você vai entender o que é a tua cabeça, e o que é o teu espírito. A voz do espírito é diferente dessa agitação mental. E se você ficar em silêncio com Deus, um pouquinho por dia, vai adorando a Deus, no decorrer dos anos você vai perceber que o teu homem interior é um ser que se comunica e recebe comunicação. Você vai entender a voz de Deus lá dentro, no teu espírito. E gozado que essa voz de Deus sempre ela vai abrindo a palavra para você. Você entendeu isso? Agora olha lá, para terminarmos, agora eu vou terminar, não vou mais te dar canseira. Volta lá para Romanos 7. Ele diz assim, agora nós servirmos a Deus, olha lá. Vamos ler o 6 de novo. Romanos 7, 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Olha lá. De modo que servirmos a Deus como? Em novidade de espírito. Como é que eu sirvo a Deus? Agora é meu homem interior ligado em Deus, e Deus ligado no meu homem interior. É ou não é? O teu aparelho celular não tem um código que é o teu número? E quando vem uma mensagem para você, não toca em outra, ela vem exatamente para você. O teu espírito é como se tivesse um código, que é você. E você se comunica com Deus, e Ele se comunica com você interiormente. Por isso que o verdadeiro culto a Deus é uma coisa prestada no espírito, não é tanta exterioridade. É uma coisa do espírito do homem para o Espírito de Deus. E como é? Agora libertados da lei, como que eu vou me comunicar com Deus agora? Para terminar. De modo que servirmos a Deus como em novidade de espírito, com o homem interior. E não na caducidade da letra, que era a lei, aquele não atrás, não farás isso, aquele monte de leis que existia na velha aliança. Para terminar, nós somos libertos, irmãos queridos. Nós somos libertos da lei, libertos da velha aliança, libertos da condenação, libertos do jugo, libertos dos sábados, libertos das festas judaicas, libertos dos rituais. A velha aliança acabou na cruz e nós estamos numa nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Libertos da lei. Recebe essa palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar um pouquinho de pé e vamos orar. Feche os olhos assim com toda a sinceridade. E dentro de você imagine todos os irmãos na internet, todos juntos agora. Pai querido, a Tua palavra é a verdade e ela revela a verdade. Assim nós queremos pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Dos que aqui estão e de todos aqueles que nos assistem pela internet, abra o entendimento deles. Que a Tua palavra corra, vá longe nas mentes e nos corações. E aquele que é chamado para entender, aquele que é o fruto maduro, ele vai entender, porque só entende isso quem é chamado. Quem não é chamado não vai entender. Que esse chamado desperte hoje, acorde, enxergue, e a palavra tenha o grande efeito, porque ela é viva e ela é a verdade. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém.